Pessoal, a gente vai começar aqui, tá bom? Vamos começar pra gente não perder muito tempo. A gente já perdeu muito tempo, né? Vamos começar pra gente não perder tempo. Hoje a gente vai adiantar a nossa lição 12, tá bom? Que a gente vai fechar o trimestre na terça na nossa EBT. Então, na terça-feira a gente vai estar fechando aí o nosso trimestre. Então, hoje a gente vai adiantar uma aula. Não é uma aula comprida, longa, é uma aula bem rápida. E depois a gente vai ter nosso período aí de comemorações, para comemorar os aniversariantes aí dos últimos 4 meses, né? E vamos para cima aí. Então, pessoal, antes da gente começar, vou pedir para vocês ficarem de pé, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Orem pelos que não chegaram ainda, orem pelos que não vão poder vir. E orem agradecendo pelos que estão aqui, amém? Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Que o Senhor, Pai amado, possa estar presente em nosso meio. Que o Senhor possa, Pai, abrir nossas mentes, para que nós entendamos a Tua palavra, Senhor Jesus, conseguimos absorver a Tua palavra, Senhor Jesus, nos nossos corações. Que nosso coração esteja aberto, seja apto, Senhor, a receber esta semente, Pai amado, e a frutificar, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Vai ao encontro, Pai amado, dos que estão chegando. Vai ao encontro, Pai amado, daqueles que não poderão estar aqui, Senhor, nesta manhã. Que o Senhor, Pai amado, possa colocar neles para o desejo de estar, Senhor, na Tua casa. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. E eu te agradeço, Pai amado, por cada um que está aqui agora, Senhor Jesus. Continua abençoando os Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Minha garganta ainda não está boa. Vamos lá. Deixa um copinho de água para nós. Está gravando já? Ah, tá bom. Hoje eu não vou ser blogueiro não, tá? Vamos direto lá. Aula 12. Hoje, nossa aula 12 do nosso trimestre de liderança. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a liderança de Paulo. Né? A gente vai entender um pouco dos aspectos da liderança de Paulo. Paulo foi um cara que, eu acredito que abaixo de Jesus, ele foi um cara, abaixo de Jesus aí, ele foi um dos principais personagens do Novo Testamento. Né? Não à toa o Antigo Testamento, a maioria das cartas aí que foram escritas por ele. Então Paulo é um cara, um ícone, né, muito importante do Novo Testamento, e ele se destaca pela liderança dele. E aqui a gente vai ver alguns aspectos importantes dessa liderança e a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso aí. Então o nosso texto principal está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 15. Diz assim, disse-lhe porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. O comentarista da lição, ele coloca um texto principal aqui que eu não entendo, mas beleza. Eu colocaria outro texto aqui, eu colocaria aquele texto que Paulo fala, né, que ele se deixaria de muito boa vontade de gastar e se gastaria pela vida dos irmãos. Isso é ser líder, né? Isso é liderar. Se gastar. Né? Mas enfim, vamos lá. Resumo da lição, Paulo diz assim: Paulo foi um dos líderes mais importantes da igreja do primeiro século. Ele é um modelo de uma liderança bem sucedida. Os objetivos dessa lição são apresentar o caráter ministerial de Paulo, compreender os principais aspectos da liderança de Paulo e explicar os aspectos práticos da liderança de Paulo. Então, para quem... Vamos fazer um negócio aqui, vocês, sobre Paulo. O que vocês sabem sobre Paulo? Vamos lá, o que vocês conhecem sobre Paulo? Ele chamava Saulo. A diferença... Ele foi transformado em Paulo. É o menino da árvore, né? Parece, né? Mas transformado. Qual é o Ele também Ele era perseguidor da igreja, chamava Saulo, né? Saulo e Paulo, a diferença de localidade, né, gente? Mas, vamos lá, que mais? Tem uma que a gente zoa aqui, que a gente brinca pra caramba aqui. Se a gente fala que o Lindenberg é fariseu. Paulo era fariseu. Paulo ele era um fariseu. Que mais? Perseguidor de igreja. Lá ele falou que ele é perseguidor, perseguia a igreja. Que mais? Muita coisa, hein? Vocês lembram as 4 línguas que ele falava? Hebraico, aramaico, Grego e... Latim. Falei, Júlia, Vinícius, eu falei que a galera é doida.
latim, ó, latim. Então, Paulo ele era poliglota, ele falava várias línguas, né? Ele tinha cidadania romana, ele era nascido em Tarso, tanto que ele era conhecido antigamente como Saulo de Tarso. Então, ele era um cara que estudou com Gamaliel, ele era um cara que ele era muito zeloso pela religião, ele fazia parte do Sinédrio romano, né? A gente já conversou sobre o Sinédrio, que era aquele grupo de 70 anciãos, né? que eram os chefes lá da religião da época, enfim. Então Paulo era um cara que ele era muito importante, são algumas características importantes ainda da vida de Paulo, né? Algumas características importantes da vida de Paulo, e quando a gente vai analisar ao longo da história dele, a gente vê que algumas coisas mudaram muito, outras coisas não mudaram tanto, né? E outras coisas, nem mudaram, nem foram mudadas. Mas Paulo, como pessoa, né? Tirando as suas características de lado, as suas atribuições, né? Paulo, como pessoa, ele foi transformado por completo. E a gente vai ver um pouco disso hoje nessa lição, certo? Então, nosso texto bíblico está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do 18 ao 24. Eu vou ler o primeiro e vocês lêem os demais, beleza? Então, vamos lá, 18. E logo que chegaram junto dele, disse: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. 20. Em nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. 21. 21. Testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. 22. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. 23. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho de evangelho da graça de Deus. Show! Então esse é um texto lá de Atos 20, finalzinho de Atos ali, onde Paulo está falando, né? Paulo está falando ali que ele está indo para Jerusalém e que ele não sabe o que vai acontecer com ele, né? Então é um dos últimos momentos ali da vida de Paulo, né? Porque as cartas de Paulo foram escritas ali no decorrer do livro de Atos, então é meio que contemporâneo ali. Então é meio que o final ali de tudo ali, quando Paulo falou: estou indo para Jerusalém, não sei o que vai me acontecer agora, mas vamos lá, mas eu não tenho minha vida como preciosa aí. Então esse é um texto, e Paulo fala um pouco sobre a sua caminhada aqui, né? Ele fala: olha, tenho me portado de forma humilde, tenho tentado aprender, tenho suportado tudo com muitas lágrimas, com muitas tentações, enfim, mas o meu ministério eu tenho cumprido, eu tenho testificado aos judeus, aos gregos a respeito da salvação em Cristo Jesus. Então Paulo, ele resume o ministério dele aqui nesse pequeno texto, certo? Vamos para a nossa introdução. Depois de Jesus, o apóstolo Paulo é considerado o maior líder do Novo Testamento. Mas o que fez deste apóstolo alguém tão importante? Veremos nessa lição o modelo de liderança, as qualidades e a prática deste grande exemplo. É importante ressaltar que o apóstolo declarou que ele foi um imitador de Cristo. Então, o que fez de Paulo alguém tão importante? Vamos lá. Digam aí para mim. O que fez de Paulo alguém tão importante? Para ele ser considerado aí abaixo de Jesus, né, um dos maiores líderes aí do Novo Testamento. Pelo conhecimento que ele tinha? Pelo conhecimento? Pode ser que sim. Havia pessoas mais conhecedoras do que ele ainda. Não só o conhecimento. O que mais? Pela vontade dele querer aprender, de estar ali servindo. Humildade, né? O que mais? Obediência. Obediência, o que mais? Ser imitador de Cristo. Ser imitador de Cristo, o que mais? O que mais? Tem muita coisinha que vocês podem falar, irmão. Acorda aí. Meu, Paulo foi um cara tão importante para o Evangelho, porque ele era justamente o que o Evangelho não precisava.
Paulo era o cara que perseguia as igrejas, era o cara que perseguia os crentes, era o cara que matava os cristãos em prol de um zelo excessivo pela religião da época. Então, quando Paulo ele é alcançado por Cristo, a gente vai ver um pouquinho aqui na lição, quando Paulo ele é alcançado por Cristo, quando Paulo ele é transformado, quando ele tem um encontro com Jesus lá no caminho de Damasco, então Paulo agora, de perseguidor, ele vira perseguido. Agora ele começa a pregar, e quando ele começa a pregar nas sinagogas, né, a Bíblia diz que o pessoal olhava para ele e falava assim, mas não era esse aí que matava os crentes, mano? E agora ele virou um crente também. Então, tipo assim, o impacto que a transformação de Paulo causou nas pessoas, porque ele era um cara conhecido, do meio religioso da época. Então, o impacto que a transformação de Paulo causou nessa galera era exatamente o que o Evangelho precisava. O Evangelho não precisava de um perseguidor, mas o Evangelho precisava de alguém transformado a ponto de impactar as pessoas ao redor delas. E foi o que Paulo fez, foi o que Paulo foi escolhido para ser. Então Paulo foi levantado, Paulo impactou essas pessoas, e não só através do seu exemplo, né, mas através das suas pregações, através de tudo que Paulo suportou, de tudo que ele viveu, Paulo conseguiu alcançar inúmeras pessoas. Então ele foi um grande exemplo para a gente, é um grande exemplo para a gente ainda. Ele foi um grande líder, fundou várias igrejas, e a gente consegue tirar lições muito importantes da vida de Paulo, tanto do seu ministério quanto da sua transformação. E a gente vai ver um pouquinho disso aí. Beleza? Então vamos lá, tópico 1. O caráter ministerial de Paulo. Sobre o tópico 1 diz, o início de tudo. A conversão de Paulo ocorreu de forma sobrenatural no caminho de Damasco. Vocês lembram lá o que aconteceu? Paulo estava indo lá para Damasco, né? Ele tinha pego cartas já com o Império, né, romano, com o rei lá, e aí tinha carta branca para fazer o que ele quisesse, para prender os cristãos e tal. E aí ele estava indo para Damasco. Quando ele estava indo para Damasco, Jesus aparece lá para ele. Aí Paulo literalmente cai do cavalo. Paulo cai do cavalo, Paulo consegue ver Jesus e ouvir Jesus. As pessoas que estavam ao redor não conseguem ver, mas ouvem a voz de Jesus. E ali Paulo tem o seu encontro com Cristo. Então, Paulo foi alcançado por Deus de uma forma sobrenatural. É uma coisa que não é comum de se acontecer hoje em dia, gente. Talvez, eu já vi relatos já de que aconteçam essas coisas em países perseguidos, onde não pode entrar Bíblia, né? Onde não pode entrar a palavra de Deus, onde existe aí um sistema político que é perseguidor da palavra. Então, nesses países onde a gente não consegue entrar, já houve casos já de relatos, né, das pessoas falarem que se converteram a Jesus por uma manifestação sobrenatural de Deus. Eu não digo que é mentira, né? Eu acredito. Mas é uma coisa que é muito rara de se acontecer, mas aconteceu com Paulo naquela época. E quando a gente vê Jesus agindo de uma forma fora do padrão, é porque a gente sabe que existe um propósito muito grande naquilo. Porque Jesus ele não é preso em protocolos, mas quando ele quebra protocolos, então significa que existe um propósito muito grande naquilo que ele está fazendo. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a mulher samaritana. Né? Jesus quebrou o protocolo que? Judeu-samaritano. Jesus quebrou o protocolo homem e mulher. E aí Jesus conversa com aquela mulher, Jesus meio que naquele pequeno tempo ali, ele discipula aquela mulher e ela vai agora e já começa a falar com a galera, começa a pregar a palavra já para aquela galera, dizer que viu um profeta e tal, não sei o quê. Então, né, a mesma coisa com o demônio gadareno lá. Jesus nunca quer papo com o demônio, mano, mas naquele dia lá Jesus fala assim, qual que é o seu nome? Aí ele fala, somos legião, porque a gente é muito e tal. Ele fala assim, então é o seguinte, sai daí. Não, deixa a gente pro porco, então vai lá pros porcos. E aí aqueles demônios vão embora, o gadareno é liberto e ele pede para seguir Jesus. Jesus fala, não, você vai ser meu missionário aqui, você vai falar de mim aqui. Então existe um propósito sempre muito grande quando Jesus faz coisas fora da casinha, né? Quando ele pula fora da casinha. Então quando Jesus encontra com Paulo, né? Quando Paulo tem esse encontro com Cristo, é justamente porque Jesus quebrou o protocolo e se apresentou de forma sobrenatural. Então é uma coisa que é fora do comum, velho. Não foi natural, tipo, Jesus não desceu do céu de novo e falou, opa, tô aqui. Não, foi uma teofania, né? Jesus apareceu diante de Paulo ali e conversou com Paulo, né? Perguntou para ele por que ele estava perseguindo Jesus. E aí se deu o encontro de Jesus com Paulo.
Então, olha, ele teve uma experiência pessoal com Jesus. Depois da sua conversão, ele não saiu pelas cidades pregando, ensinando e plantando igrejas. Ele agiu com muita sabedoria e dedicou um tempo, 3 anos, na Arábia para aprender a respeito da fé cristã. Depois foi para Jerusalém para ver Pedro e certamente aprender com ele. Então, o que a gente sempre fala, gente, nesse trimestre principalmente, geralmente a gente sempre falava a respeito disso, mas nesse trimestre principalmente a gente tem falado muito sobre uma coisa, que é o quê? Quem não senta para aprender, não levanta para falar, não pode. Por quê? Porque não tem como eu falar do que eu não sei, velho. Eu não posso falar do que eu não entendo. Eu não consigo falar daquilo que eu não aprendi, aquilo que eu não absorvi. Eu só transmito aquilo que eu tenho dentro de mim. Quando Cristo comissiona lá a galera, né, ele fala assim, olha, vão, preguem, limpem os leprosos, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, enfim, preguem a palavra. E aí ele fala assim, ó, o que de graça vocês receberam, de graça vocês vão dar. O que Jesus está falando pro pessoal? Está falando assim, ó, vocês têm que entregar aquilo que vocês receberam. Se vocês não receberam nada, velho, então vocês não têm o que passar. Então Paulo ele se converte, e Paulo não se converte hoje e amanhã ele fala assim, agora eu já sou apóstolo, chega aí agora que eu vou falar de Jesus para vocês. Não, mano. Paulo foi para a Arábia, ficou 3 anos lá, aprendendo a respeito da fé cristã, e depois ele foi para Jerusalém para encontrar Pedro, e passou mais ou menos ali 15 dias com Pedro, Tiago e João, aprendendo a respeito de Jesus. Então, Paulo ele nos dá uma lição muito importante, mano, sobre isso. Paulo nos dá uma lição muito importante sobre ser humilde para aprender. Paulo era um fariseu, mano. E ele vai para Jerusalém aprender com um pescador, velho. Porque ele entendia que Pedro tinha mais autoridade para falar sobre Jesus do que ele. Porque Pedro viveu com Jesus. Pedro andou com Jesus. Então ele entendeu isso, ele foi humilde o suficiente para entender isso. E é isso que muitas das vezes falta na liderança de hoje, né? A gente está falando sobre liderança, então o que falta na liderança? A humildade para entender, precisa sempre aprender, mano. Às vezes falta humildade da gente falar assim, não, peraí, eu não estou pronto ainda. Não, peraí, olha, eu preciso aprender mais sobre isso. Não, olha, eu preciso, calma aí, eu não sei te responder, mas vou ver aqui, depois eu te respondo e tal. Não, a gente quer atropelar as coisas, mano. A gente quer sair fazendo, quer sair falando. E às vezes a gente não está pronto. A humildade de Paulo fez com que ele entendesse, aprendesse e um dia estivesse apto para poder falar. Então Paulo foi, se retirou um tempo, saiu de cena, foi para o anonimato. Ninguém gosta do anonimato, né? Todo mundo gosta do púlpito, né? Quero o microfone na mão. Ninguém quer lavar o banheiro da igreja. Ninguém quer limpar a associação ali, ó. Tá sujo. Mas a gente geralmente o anonimato, o pessoal tem muitas pregações, né, que você vê os pregadores falando isso aí, né? Deus vai te tirar do anonimato. Mano, se a pessoa não aprendeu nada, vai continuar no anonimato, velho. Vai continuar no anonimato. E eu aprendi, gente, que os processos que Deus permite que a gente passe, a gente só passa enquanto a gente não aprende o que Deus quer, mano. Então, assim, não adianta a gente ser resistente. Não adianta. Se a gente estiver no meio do processo e a gente ficar resistindo, mano, a gente vai continuar no processo eternamente, mano. Até Jesus voltar. Quanto mais maleável, quanto mais flexível, quanto mais, com que a palavra que está na moda hoje em dia, resiliente a gente for, melhor. Mais rápido a gente aprende, mais rápido a gente entende, mais rápido a gente pula fora do processo. Então, a gente precisa entender isso, né? O anonimato não é um período ruim para as nossas vidas. O anonimato é um período necessário para a gente. É um período onde a gente tem que aproveitar para o quê? Para aprender para observar, aproveitar para poder entender o que a gente quer fazer. Tem muita gente, se eu perguntar aqui, quem quer ser usado por Deus? Quem quer ser usado por Deus aqui? Você já sabe no que você vai ser usado por Deus? Vocês estão entendendo? Então a gente precisa ter certeza daquilo que a gente precisa fazer. A gente precisa ter certeza do nosso chamado, da nossa vocação. A gente precisa entender o porquê Deus nos chamou. E o anonimato serve para isso. Enquanto a gente não entender o processo, o propósito que Deus tem para as nossas vidas, a gente não vai conseguir exercer aquilo com excelência. Então é no anonimato que a gente aprende isso. Foi Paulo
Paulo lá no anonimato, lá na Arábia, lá 3 anos, lá, aprendendo, entendendo a respeito da fé cristã, buscando, depois ele entende o que ele precisava fazer, ele vai lá e conversa com Pedro, aprende com Pedro, né, para que Pedro pudesse ensiná-lo, né, para que Pedro pudesse falar um pouco a respeito da vida de Jesus, a respeito de como Jesus andou, etc. Então, a gente precisa entender que o anonimato não mata ninguém, gente. O anonimato não mata ninguém. Então, sempre que alguém vier com essas histórias tristes aí, mano, de que, mano, tô no anonimato, ninguém me vê, mano, ninguém me nota, né? Puxa, mano, toda vez que vocês veem alguém com uma história triste, assim, mano, mano, ninguém me nota, ninguém me vê, ninguém me percebe, fala assim, meu Deus, é esse. Você está aproveitando para aprender nesse momento? Já dá uma pata de, mano, já saca da Bíblia aqui, ó. Também fica tudo no deserto. Mano, tô no deserto, mano. É a seca. Você tá no deserto, velho. Você tá no deserto, aproveita para comer maná, velho. Aproveita para se alimentar. Aproveita. No deserto você não precisa trabalhar. No deserto você, mano, aproveita, velho. O período de anonimato não é para ser história triste na nossa vida, mano. Não é para ser história triste, não é para ser um momento triste. O momento de anonimato é para ser um período de aprendizado na nossa vida, um período de crescimento. Então, usem isso. Aproveitem o momento que vocês não ocupam cargo nenhum, o momento que vocês não ocupam posição nenhuma, o momento que vocês não estão... não tem uma responsabilidade enorme em cima de vocês, para que vocês se preparem para assumir essa responsabilidade. O importante é, quando a gente assumir a responsabilidade, a gente estar pronto para ela. Pronto, que eu digo, gente, não é sabendo tudo. Que não existe isso, mano. Igual eu falei na aula retrasada. Não tem como eu aprender a liderar se eu não liderar. Não tem como eu aprender a dar aula de escola bíblica se eu não der aula de escola bíblica. Não tem como eu aprender a cantar se eu não canto. Não tem como eu aprender a pregar se eu não prego. Então, as coisas que a gente vai fazer, a gente nunca vai estar pronto 100%. Mas a gente precisa ter em mente o quê? Que a gente precisa estar, pelo menos, entender o que a gente precisa fazer. A gente precisa ter ciência do que a gente precisa fazer. Porque entendendo o que eu preciso fazer, então aí eu consigo realizar aquilo de forma excelente. Por quê? Porque eu vou buscar recursos, vou buscar estratégias, eu vou buscar formas de realizar aquilo. Certo? Então, Paulo nos ensina isso aí, né? Nos mostrando que o período do anonimato não é para ser triste na nossa vida, mano. É para a gente aprender, é para a gente entender e assim a gente crescer na palavra e na graça de Deus, certo? Então, em Atos 9, do 20 ao 22, vemos Paulo pregando aos judeus e deixando todos confundidos. O versículo 22 diz que ele se esforçava muito, ou seja, se dedicava ao seu ministério de pregação e ensino. Paulo não recebeu um treinamento formal como os demais apóstolos, né? Os outros apóstolos andaram com Jesus e Jesus deixou claro que aquilo era um treinamento para eles. Deixou claro que era um treinamento, que eles estavam sendo preparados para algo. Paulo não. Paulo ele se converteu a Cristo. Depois que ele se converteu a Cristo, ele por conta própria ele foi buscar, foi aprender, foi tentar entender. Depois ele foi até Pedro lá, certo? Mas ele não teve um treinamento formal. Jesus não falou para ele assim, vai para a Arábia Saudita lá e tal. Não. Jesus não falou nada para ele foi por conta própria. Então ele não teve um treinamento formal, mas ele teve um treinamento, ele aprendeu, ele buscou. Escrevendo aos Gálatas, ele declara que aquilo que ele pregava a respeito de Cristo, ele não havia recebido de homem algum, mas do próprio Jesus. Isso é interessante sobre Paulo, mano. A gente vê um cara que não andou com Jesus. A gente vê um cara que não conheceu Jesus pessoalmente, assim, né, fisicamente falando. Não teve tempo de mesa com Jesus, assim, de falar, Jesus, chega aqui, vamos tomar um vinho aqui, vamos comer um pão, vamos ter um tempo de mesa aqui, de comunhão. Ele não teve nada disso. Mas ele é um dos caras que fala, que nada do que ele fala, aliás, nada do que Paulo fala é diferente do que Jesus falou, mano. Isso é muito interessante a gente notar. Nada do que Paulo falava destoava do que Jesus falou. Muitas das coisas que a gente vê Paulo falando, às vezes, Jesus falou assim, tipo,
um grão sobre aquilo, e Paulo debulha, um punhado de areia sobre aquilo. Então, isso mostra o quê? Isso mostra que o que Paulo tinha, o que Paulo recebeu, além daquilo que Paulo já conhecia, quando nós temos o conhecimento a respeito da palavra, porque Paulo, como ele era um fariseu, ele era um cara culto, ele era um cara que conhecia, tinha conhecimento da religião da época, tinha conhecimento da Torá, tinha conhecimento da tradição oral dos judeus, ele tinha conhecimento sobre tudo. E, através desse conhecimento, Jesus fez o quê? Jesus abriu o entendimento dele. Jesus revelou o que estava por trás daquele conhecimento. E por isso Paulo conseguia falar com tanta propriedade, com tanta autoridade sobre Jesus sem nem ter andado com ele, mano. Então isso é interessante a gente notar. Tudo que Paulo recebeu, ele mesmo fala que não recebeu de homem nenhum, ele recebeu de Cristo. Porque ele já tinha o conhecimento de Jesus, se revelou através daquele conhecimento que Paulo já tinha, daquilo que Paulo buscou. Então a liderança de Paulo começou com um contato direto com o Senhor Jesus, que ele fez compreender as revelações das Escrituras. Então, toda a liderança começa quando a gente entende o nosso propósito. Toda a liderança começa quando a gente entende o que a gente precisa fazer. Se a gente não entender o que a gente precisa fazer, não começa o propósito da nossa vida, mano. Então, a gente precisa entender isso. Tudo começa com contato com o Senhor. Quando eu conheço a Jesus, eu me conheço, e quando eu me conheço, eu consigo conhecer as pessoas. Quando eu conheço Jesus, eu consigo entender qual é o meu propósito. Eu consigo entender quem eu sou, para que eu fui feito, para que eu vim nesse mundo aqui. Eu não vim nesse mundo aqui só para trabalhar e pagar boleto, mano. Eu vim aqui nesse mundo porque eu tenho um propósito, mano. Eu vim aqui nesse mundo porque existe algo que Deus espera de mim. Não é que Ele precisa de mim, mas algo que Ele conta comigo para fazer. Então a gente precisa entender isso através de um contato direto com Jesus. É relacionamento, né? Não tem pra onde fugir. É relacionamento. É se relacionar com Ele, é conhecer Jesus. É oração, é leitura da palavra, é jejum, é relacionamento, é falar com Ele, é conhecer Ele, é buscar Ele a todo momento, certo? 2, o treinamento. Uma dúvida que está aqui, pessoal? Tranquilo? Depois da sua conversão e do entendimento que teve a respeito de Jesus como Filho de Deus, o apóstolo esteve alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo passou a pregar a respeito de Jesus nas sinagogas, e todos que ouviam ficavam confusos e diziam: não é este que em Jerusalém perseguiu os crentes? A pregação de Paulo estava deixando as pessoas atônitas, e os judeus decidiram matá-lo. Mas o plano deles foi descoberto e o apóstolo seguiu para Jerusalém. Chegando à cidade, Paulo tentou se ajuntar aos discípulos, mas todos tinham medo dele. Então Barnabé o levou até os apóstolos, com quem Paulo se juntou e falava ousadamente no nome de Jesus. Paulo, depois de sua conversão, não saiu imediatamente pregando, ele passou por um treinamento. O apóstolo era totalmente guiado pelo Senhor, e aprendemos com seu exemplo que o líder, para ser bem sucedido, deve ser conduzido segundo a orientação divina. Então, o que é interessante a gente notar nisso aqui? Paulo ele teve vários contatos com vários discípulos, né? Lá em Damasco mesmo, onde ele estava, quando ele teve contato lá com Ananias, que foi que tirou as escamas dos olhos dele. Depois ele teve contato com alguns outros discípulos em Damasco. Depois ele foi para Jerusalém, e o pessoal com medo dele, né? E aí ele conheceu Barnabé. Barnabé chegou junto com ele perto dos discípulos, e aí ele começou a entender melhor a respeito do evangelho e tal. E Barnabé foi um ponto importante na vida de Paulo. A gente vai falar um pouco no próximo tópico. Mas Barnabé foi um cara que, se Paulo chegou até onde ele chegou, muito se deve a Barnabé, porque Barnabé foi o cara que orientou, foi tipo o mentor de Paulo. E a gente vai ver isso aqui, ó. Paulo, após a sua conversão, ficou um período no anonimato. Líder antes de experimentar a aceitação e reconhecimento do seu trabalho, é provado, forjado pelo anonimato, sofre a solidão e até a rejeição. Não é simples a gente assumir um posicionamento de Deus para as nossas vidas, mano. Não é simples a gente receber isso. Por quê? Porque muitas das vezes, pessoal, algumas pessoas, geralmente quem lidera a gente, conhece, ou não vou dizer conhece, mas tipo assim, tem uma certa expectativa em cima da gente. Quem é líder, tem expectativa em cima dos seus liderados.
acredita nos seus liderados. Porque se não acreditar, mano, então não dá para liderar. Um líder que não acredita nos seus liderados, então não acredita na própria liderança, mano, né? Então, o líder ele cria certas expectativas em cima das pessoas que ele lidera. Só que as pessoas ao redor não têm as mesmas expectativas às vezes. Então o que acontece? Geralmente quando alguém é selecionado para fazer parte de algum trabalho, para assumir uma responsabilidade, para assumir alguma posição, um cargo, alguma coisa do tipo, o que acontece é que muitas das vezes surgem ao redor dessa pessoa olhares de pode vir alguma coisa boa dali. Então surgem alguns comentários, surgem rejeições. Eu não aceito aquela pessoa ali como meu líder, não aceito aquela pessoa ali num determinado cargo. Isso acontece, mano. E o que vai forjar a gente, o que ajuda a gente a passar por esse processo de rejeição, de desconfiança, é justamente o processo que a gente passou lá no anonimato, velho. Porque no anonimato a gente está acostumado a não ser visto. A não ser visto. Tem gente que acha que a história triste é o período do anonimato. Mas o momento em que você assume uma posição é muito mais triste, mano. Porque no anonimato você está acostumado a não ser visto. Quem não é visto também não é criticado. Quem não é visto não sofre pedrada. Agora, quando você assume uma posição, mano, você está num destaque, você está num ponto de destaque. E aí, meu amigo, é pedrada atrás de pedrada, mano, até você aprender. Então, a gente precisa entender que tudo que a gente passa nesse período de anonimato é o que vai. Eu costumo dizer sempre isso, gente. Tudo que a gente passa, todas as experiências que a gente passa na nossa vida, tudo que a gente faz, tudo que a gente sofre, todas as situações, todas as provações, todas as tentações, tudo isso pavimenta o nosso caminho. Tudo isso pavimenta o nosso caminho para que a gente possa andar lá na frente. É como se eu viesse de trás para frente. É como se eu fosse lá no final da minha vida e eu viesse construindo um caminho. De frente para trás. E aí quando eu termino esse caminho, e agora eu vou andar por ele até chegar lá onde eu comecei de novo. É mais ou menos isso. A gente começa construindo o caminho lá no ponto final, onde a gente vai chegar. A gente vem construindo até o momento em que a gente começa a andar por esse caminho. Tudo que a gente faz pavimenta o nosso caminho. Tudo que a gente faz é a base de onde a gente vai pisar futuramente. Então tudo que a gente passa tem que ser um aprendizado. Tudo que a gente passa precisa forjar, precisa mudar o nosso interior de alguma forma. A gente precisa aprender com tudo. A gente precisa aprender a aprender, mano, com as coisas. Porque às vezes a gente não consegue tirar aprendizado de coisas simples. Você quer ver um aprendizado sensacional? Eu tô tendo com o Liam, mano. É um pituquinho de menos de 2 anos que me ensina muito. Consigo tirar muitos aprendizados olhando ele, vendo o que ele faz. É muito da hora isso, mano. Quando a gente olha as coisas acontecendo ao nosso redor, a gente observa algumas coisas, a gente consegue tirar aprendizado de tudo, mano, de tudo. E é isso que a gente precisa aprender a fazer. A gente precisa aprender, a tirar aprendizados. Às vezes a gente fica só no questionamento, né? Por quê? Pra quê? Por que eu tô passando isso? Por que eu tô passando aquilo? Pra que eu tô fazendo isso? Pra que não sei o quê? Mano, para de perguntar e aprende, velho. Observa. Aprende a aprender, aprende a observar, aprende a absorver o que uma situação pode te ensinar. Porque se a gente não consegue aprender com situações, a gente não vai conseguir aprender com pessoas, mano. E a gente precisa de pessoas para aprender. Então a gente precisa entender isso, a gente precisa colocar isso em prática na nossa vida. Então, a gente vai ter rejeição, a gente vai ter sofrimento, a gente vai ter provações, nós vamos ter olhares de desconfiança, mas tudo isso a gente já vai ter aprendido a suportar no nosso período de anonimato, certo? Quando a gente assume uma determinada posição, a gente precisa estar pronto para suportar isso. Não dá para eu chegar numa posição de liderança, não dá para eu chegar numa posição de destaque e ficar depois, fulano falou mal de mim, fulano olhou torto para mim, fulano não me deu a paz do Senhor. Gente, pelo amor de Deus, isso é coisa de criança, velho, é coisa de gente imatura, de crente imaturo. Crente maduro não vai ficar de coisinha, mano. Não vai ficar de coisinha. Então, se você vê alguém que chegou numa determinada posição
e ela fica com essas coisas, mano, você já sabe que, mano, não dá, tá errado, tem alguma coisa errada aí, certo? Então, o nosso período de anonimato, tudo aquilo que a gente passa, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente sofre, é pra gente aprender, estar pronto para assumir determinada posição, certo? 3, o princípio de autoridade. Tem para mais aí, Luiz, por favor? Outro aspecto importante que aprendemos pelo exemplo de Paulo é o respeito pelas autoridades, pois não há quem possa liderar sem que esteja submisso a uma liderança. Segura. Não há quem possa liderar sem que esteja submisso a uma liderança. Vamos entrar numa polêmica aqui. O que vocês acham a respeito de cobertura espiritual? Vocês já ouviram falar de cobertura espiritual? Já participei. Já? E aí, o que vocês acham? Vocês sabem o que é cobertura espiritual, gente? Vamos lá. Cobertura espiritual é uma coisa que a gente tem um problema muito grande na igreja por causa disso, velho. Por quê? Porque a gente entende que o comentarista falou aqui, ó, não há quem possa liderar sem que esteja submisso a uma liderança. Isso é verídico. Isso é verídico. Só que as pessoas confundem poucas coisas. Então vamos lá. Eu vou sair da Refúgio, por exemplo. Vou sair da Refúgio. Aí vamos supor que o pastor Dezinho fala pra mim assim. Eu vou falar pra ele assim, eu vou falar, ó, pastor, eu vou sair da Refúgio, mas eu não vou pra igreja nenhuma. Eu vou virar um desigrejado, não quero igreja pra mim já era, a igreja não tá com nada. Eu vou pregar Jesus aí, vai fora aí. E aí ele fala pra mim assim, eu vou pregar Jesus aí fora aí, mas eu não quero saber de pastor, não quero saber de nada e tal. Aí existem 2 pontos, né? Pode surgir uma frase assim, mas você precisa de uma cobertura espiritual. Mas é diferente a pessoa estar submissa a alguém de uma cobertura espiritual. Cobertura espiritual, gente, geralmente é um mal entendido sobre liderança. Por quê? Porque a cobertura espiritual é uma forma que muitos líderes usam para manipular as pessoas. Cobertura espiritual é uma coisa que alguns líderes usam para manipular seus liderados. Para dizer que ele não pode dar um passo sem o líder dele autorizar. Não pode respirar sem o líder autorizar. Sendo que o princípio de liderança, o princípio de autoridade é simplesmente você ser submisso. Quando você é submisso a alguém, quando você está submisso a alguém, o termo submissão não é você ser escravo, não é você ser manipulado, não é você obedecer cegamente ou concordar 100%, não, mas é você estar junto numa missão. Alguém tem uma missão e você é submisso, você tem a submissão, ou seja, você ajuda aquela pessoa a concluir uma missão. Então, quando liderados, né, no caso, vocês liderados, ajudam os líderes aqui, vocês são submissos a nós, vocês nos ajudam a nossa missão. Então, qual que é a nossa missão? Nossa missão aqui é estruturar o Ministério de Jovens, é continuar discipulando jovens, é conseguir cooptar mais jovens, né? Então, essa é a nossa missão, e vocês nos ajudam nessa missão, vocês são submissos, vocês nos ajudam. Então, a gente precisa realmente estar submisso a alguma liderança. A gente sempre precisa estar submisso a alguma liderança. Aí a gente fala assim, mas os pastores não estão submissos a ninguém? Os pastores estão submissos diretamente a Deus, diretamente a Deus. Então, assim, não existe, gente, eu pelo menos não acredito em cobertura espiritual. Eu acredito em princípio de autoridade, diferente. Eu acredito que a gente precisa estar submisso a alguém, a gente precisa estar debaixo de uma liderança. Porque é debaixo de uma liderança que a gente cresce, até que a gente se torne a liderança, que vai ajudar outras pessoas. Então, mano, esquece esse bagulho aí, mano, de cobertura espiritual, mano. Não existe isso, tá ligado? Porque pra eu fazer um negócio aqui, eu preciso de uma cobertura espiritual. Mano, cobertura maior que o sangue de Jesus, meu amigo, não tem. Esquece, não tem. Cobertura espiritual não existe, certo? Então, não confundam o princípio de autoridade com cobertura espiritual, velho. Não confundam. É totalmente diferente, beleza? Alguma dúvida, pessoal?
Tá de boa? Tranquilo? Então, ó, vamos lá. Continua aí, Bispo. Antes de se tornar um líder, Paulo precisou aprender sobre ser liderado. Boa, segura. Você é assim. Segura. Segura o glória. Mano, antes de se tornar um líder, Paulo precisou aprender a ser liderado. Mano, não tem como a gente virar líder se a gente não sabe ser liderado, mano. E aí é o que eu sempre falo pra vocês. Canso de falar pra vocês. Sejam os liderados que vocês gostariam de ter. Porque quando você coloca essa lógica em prática, você se torna o melhor liderado possível, mano. Você ajuda mais o seu líder. Você não dá dor de cabeça pro seu líder. Você não deixa o seu líder mano, preocupado com você, não vem no encontro, não avisa. Mano, não vou poder estar por causa disso. Pô, quando você for líder e você vê as pessoas fazendo isso com você, você vai falar assim, mano, que ódio. Teve muita gente que esse ano a gente trabalhou com os talentos, né? A gente ocupou as equipes lá e tal. Nossa, que é racista. Teve muita gente. Eu assisti Ó, presta atenção. Foi ali que eu assisti. Presta atenção. Sempre falava, sempre cobrava. Gente, a gente tem um grupo pra quê? Comunicação. Vamos responder no grupo. Mandou amém, mandou ok. Agora tem até as reaçãozinhas lá que você pode mandar, mano. Meu, ninguém respondia nada. Nunca ninguém respondeu. Aí a gente montou as equipes dos talentos e eu coloquei uns camaradas pra liderar. Qual foi a primeira reclamação da galera? Ninguém! Não, da hora é que, tipo assim, na minha primeira equipe que eu fui líder, tinha um maluco lá, que eu não vou citar o nome, tinha um maluco lá que eu falava, eu mandava mensagem, o cara não respondia, eu ia no privado, o cara não respondia. Eu ia pessoalmente pro brother e falava, responde lá no grupo, o cara não respondia. Eu falava, mano, pelo amor de Deus, velho. Eu mandava um monte de coisa. Vamos fazer não sei o que. Aí a pessoa, bom dia. Que mais? Galera, vocês conseguiram vender? Apodreceram lá. Aí chegava no último dia, a pessoa, eu não vendi nada. Eu não consegui vender. Vocês entendem? Quando a gente coloca a lógica de ser o melhor liderado possível, a gente ajuda o nosso líder. E quando a gente aprende a ser liderado, então a gente conclui mais um requisito para quando a gente assumir uma liderança. Porque quem não sabe ser liderado não sabe liderar, mano. Tem pessoas que têm dificuldade em submissão, gente. Existem pessoas que têm uma dificuldade muito séria em ser submisso. Elas não conseguem obedecer. Elas não conseguem respeitar uma ordem. Elas não conseguem respeitar um conselho, um direcionamento. Elas não conseguem. Isso eu estou falando, né, a gente brincou aqui a respeito de não responder no grupo e tal, mas falando a respeito de obediência, de submissão, mano. Tem pessoas que têm dificuldade em obedecer. Tem pessoas que têm dificuldade, mano. É complicado. E quando a gente vai ver a obediência, uma pessoa não ser obediente, isso é fruto de uma falsa fé, mano. Porque quem tem fé verdadeira, quem tem uma fé verdadeira, é obediente. Não tem como você falar assim, eu tenho uma fé verdadeira, se você não obedece, mano. Quando a gente vai olhar lá em Hebreus 11, nos heróis da fé, na galeria dos heróis da fé, a fé deles vai estar lá assim, e Abraão ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Todos os heróis da fé lá vai ter, os heróis da fé vai ter um ato que eles fizeram. Em quê? Em obediência ao que Deus mandou eles fazer. Então, o fruto de uma fé saudável, de uma fé verdadeira é a obediência. E tem pessoas que têm muita dificuldade em ser submisso. As pessoas não querem ouvir, não querem aprender, acham que já estão prontas. Eu não preciso aprender nada, eu não preciso ouvir nada, eu não preciso obedecer a alguém, eu não preciso estar debaixo da autoridade de alguém, eu não preciso ouvir o que essa pessoa tem a falar, porque eu já sei, eu já aprendi lá, não sei na onde, lá na casa da Cotinha, eu já aprendi lá na igreja Lírio do... não. Eu ia falar da igreja que tem aqui em Poá, galera. Lá na igreja Lírio do Cedro do Líbano.
Mano, então, assim, cara, é uns bagulho que, mano. Não, mas a igreja é da hora. Eu já fui lá da hora, que veio não é da hora. Mas tem gente que tem dificuldade, mano, sabe? Tem dificuldade. E a gente precisa entender que a gente precisa aprender a ser liderado, mano. Muitas das vezes não é fácil ser liderado, gente. Porque assim, quando a gente é liderado por alguém, por exemplo, eu vou colocar o meu caso aqui, tá? Eu sou liderado pelo pastor José de Oliveira. Sou liderado diretamente dele, né? Vocês têm uma escala, né? Vocês são liderados por mim, pelo Lucas e pela Flávia. E a gente é liderado pelo pastor Zezinho. Mas não é fácil ser liderado por quê? Porque a gente nem sempre concorda com 100% do que o líder faz. A gente não vai concordar 100% do que o líder propõe. A gente não vai concordar 100% com a visão que o líder tem. E isso, gente, é normal. Eu não estou 15 anos com o pastor Zezinho, acompanhando o pastor Zezinho, porque eu concordo 100% com ele. Eu estou 15 anos acompanhando o pastor Zezinho, porque apesar de eu não concordar 100% com ele, na verdade discordar de muita coisa, eu acredito que ele tem um direcionamento de Deus para a minha vida. É isso que faz a diferença. Então, eu preciso aprender a ser liderado. Não é fácil ser liderado porque eu nunca vou concordar 100%. Mas eu preciso fazer o que para aprender a ser liderado? Eu preciso abrir mão de algumas coisas que eu acredito, de algumas coisas que eu entendo, de opiniões minhas. Eu preciso abrir mão disso para quê? Para eu aprender outras coisas com o meu líder, com a visão que o meu líder está tendo. Claro que eu não estou falando aqui de você ser liderado de um líder herege que fala heresia e você abrir mão da verdade para não, aí você, mano, o seu herege, sai daí em nome de Jesus. Aí você dá o papo pro cara, né? Mas eu estou falando a respeito de liderança, de uma liderança saudável. Você sabe que o seu líder é alguém que tem um direcionamento de Deus para sua vida. Então você precisa aprender a ser liderado. E a gente tem muitos obstáculos a respeito disso. Tem pessoas que não conseguem ser submissas a outras porque as outras são mais novas do que ele. Tem pessoas que não conseguem ser submissas a outras porque é diferente, porque um veio da escola da Assembleia, outro veio da escola da Presbiteriana, outro veio da Batista, outro veio, mano, sabe, da igrejinha da esquina ali que rodopia. Então, cara, tem pessoas que têm dificuldades e quando a gente vai olhar o porquê das dificuldades, são detalhes assim que, mano, não faz diferença nenhuma. Então, Paulo, antes de começar a liderar, Paulo precisou aprender a ser liderado. Paulo precisou entender o que era ser liderado. Ele precisou entender como é ser liderado para depois liderar. Então, gente, é difícil ser liderado? Eu sei que é difícil, mano. É difícil, mas a gente precisa aprender. Cada dia, vou usar o coach aqui. Se você melhorar 1% cada dia, no final do ano você melhorou 365%. Olha que coisa linda. Olha só. Coach Henrique aí, contrato oficial, vamos dar conta no Instagram. Mano, é isso. A gente precisa aprender, a gente precisa melhorar, a gente precisa, sabe? A gente precisa abrir mão de certas convicções às vezes. A gente precisa ter humildade para falar assim, eu errei. E isso é muito difícil, mano. Tem pessoas que, às vezes, eu chego em alguns e troco ideia e falo assim, mano, ó, você errou nesse ponto aqui, mano. E é necessário ter humildade para falar assim, não, verdade, errei, mano. Errei, me perdoa. Porque igual eu falei na outra aula lá, mano, é difícil para vocês ouvirem que errou, mas também é difícil para mim ter que chegar e falar que vocês erraram, mano. Porque eu preciso caçar palavras, mano. Eu preciso caçar palavras, eu preciso buscar uma forma de falar sem ofender vocês. Eu preciso buscar uma forma de falar que vocês sintam amor. Vocês sintam amor nas minhas palavras. Não simplesmente um tapa na orelha de vocês, mas que vocês sintam que tá nessa. Então vocês precisam entender, né? Eu preciso caçar palavras, eu preciso mostrar de uma forma que vocês entendam isso. E é difícil pra mim também. Então, gente, aprendam a ser liderados, né? A gente precisa aprender a ser liderado. Fala aí, Lucão. Agora também não adianta você não concordar com a visão, mesmo assim tá fazendo e ficar reclamando falando das pessoas, exatamente, fermentando coisas ruins para as outras. Exatamente. É o que a gente comentou isso aí, né? Acho que no trimestre passado, né? A gente falou teve um bagulho que a gente falou sobre murmuração, acho. E a gente está falando sobre o murmurador desonesto e tem um murmurador honesto, né? O murmurador desonesto é aquele que, por exemplo, o pastor falou alguma coisa lá no púlpito lá, e aí a pessoa começou,
inflamar a igreja. Porque não concorda, porque não sei o que. Esse é o desonesto. Ele não chega na pessoa que falou para falar, mas fica falando para os outros. Mas tem um murmurador honesto também. O murmurador honesto, ele chega na pessoa e fala: olha, não concordo com isso aí que você está falando e tal, né? Acho errado esse negócio aí, mano. É zoado esse negócio aí. Só que daí o que acontece? Ele falou para a pessoa que não concorda. Ponto. Deveria morrer ali, certo? Não. Ele vai e começa a inflamar a galera do mesmo jeito. Ele só foi honesto de falar que não concorda, mas continua inflamando, mano. Então, assim, existe a diferença entre você chegar e falar assim: ó, que nem eu. Mano, eu não concordo com muita coisa com o pastor Zezinho, velho. Você já viu falando, eu criticando ele aqui? Mano, nunca fiz isso, velho. Nunca vou fazer. Ainda mais na frente de ninguém. Sempre, de vez em quando eu estou de folga, eu venho aqui, eu sempre troco ideia com ele. Às vezes eu falo: o pastor não está na igreja, aí eu vou e não toco. Vou trocar uma ideia, tomar um café aí, vamos lá. Aí eu venho, troco uma ideia com ele e falo: pastor, isso aqui. Nem no dia que ele me chamou para conversar, mano. Ele me chamou para conversar e falou assim: ó, vou te consagrar diácono. Falei: mano, vou precisar usar terno? Vergonha, ó, fazendo de All-Star. Eu vou precisar usar terno, ficar andando de terno todo culto. Porque, mano, pra mim, eu estou assim, e assim eu estou muito à vontade em ministrar vocês, velho. Estou muito à vontade. E eu gosto de estar à vontade. Aí ele falou assim: só no dia da consagração. Hoje você pode ficar de pouco. Vai, então tá bom. Já falei pra ele: pastor, eu não concordo, mano. Acho que não tem nada a ver esse negócio de pregar de terno, ter que pregar de terno. Mano, o que uma calça jeans vai tirar da minha unção, mano? Sabe, uma camiseta esporte vai tirar de mim? Um boné vai tirar de mim? Mano, eu acho coisas desnecessárias, sabe? E eu falei pra ele: eu não vejo diferença, não vejo bolhufas disso aí, não vejo diferença nenhuma. Então, mano, se eu tenho alguma coisa, eu chego e falo. E eu não fico fermentando pros outros, mano. Eu chego e falo pra ele, pronto, acabou. Né? Pelo contrário, se alguém vem falar alguma coisa, fala: vai lá e fala com o pastor Zezinho, mano. Vai lá e fala com ele. Tem que falar com quem resolve, velho. Não é falar com quem mano. Se eu chegar no Renan e falar: Renan, mano, caramba, mano, o pastor Zezinho tá vacilando, hein? Ó, podia ter feito um negócio assim, não fez. O que o Renan vai resolver do negócio? Ele não vai resolver nada, porque ele não é o pastor da igreja. O pastor da igreja é o pastor Zezinho. Então chega no pastor Zezinho e resolve, velho. Fala, né? Dá ideia, enfim. E, mano, é isso. Pra gente aprender a liderar, a gente precisa primeiro aprender a ser liderado. Porque se a gente não aprender a ser liderado, mano, a gente não vai conseguir liderar, velho. Então, mais uma vez, eu falo pra vocês: sejam os liderados que vocês gostariam de ter. Porque eu ouvi isso muitas vezes. Hoje, é eu que estou aqui. Amanhã, vão ser vocês. E aí eu falava assim, igual o Rick está fazendo ali, ó. Eu não. Eu? Lá? Não, eu não, velho. Onde eu tô aqui? Coloca o emojizinho do palhaço aqui na minha cara. Véi, acontece. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que Deus tem preparado pra gente. Eu ouvi isso de uma regente, eu ouvi isso de um líder, eu ouvi isso de um professor de escola dominical. Eu já fui regente, já fui... Mano, na minha vida eu já pensei que ia ser regente na minha vida, velho. Nunca. Nem canto bem, velho. Mas acontece. Mas acontece. Acontece, velho. Não, eu estou sério mesmo. Mas acontece. Então, sejam, gente, sejam os liderados que vocês gostariam de ter. Porque um dia vocês terão liderados. Seja na igreja, seja dentro da casa de vocês. Porque se vocês casam e têm filhos, eles são seus liderados, velho. Então sejam os liderados que vocês gostariam de ter. Porque quando vocês estiverem liderados, eu fico pensando, mano. Eu falo assim, mano, se eu fui um liderado bom, né? Que eu não dava dor de cabeça com os líderes, nunca dei dor de cabeça com os meus líderes, sempre tentei ser o melhor possível. Claro que sempre tem os erros, mas sempre tentei ser o melhor liderado possível. Se eu fui o melhor liderado possível, já passo vários perrengues na liderança, mano. Imagine quem pintou e bordou e deu dor de cabeça, velho. Difícil. Teve uma vez que a menina foi sair da nossa igreja aqui, mano. Eu fui pra outra igreja.
Aí o pastor me chamou, ela chamou o pastor para conversar e eu tava, foi num dia do ensaio do imerso, que não era imerso ainda, a plena adoração, né? Muito tempo já. E aí ele catou e falou assim, tá, precisa desligar a tela então. Aí ele foi e saiu da sala. Ô Henrique, chega aqui. Aí ele chamou, fui lá dentro. Ele falou assim, ó, a fulana vai sair da nossa igreja e vai para outra igreja. Eu falei, tá. Aí ele falou pra ela assim, por que você vai sair? Aí ela falou, eu tava sentindo. Aí ele falou, lá é o seguinte, lá você conhece como que é a igreja que você vai, ela estava indo pro Belém, no Belém. Ele falou, você sabe a igreja que você vai, sabe como é que é? Ela falou, sei. Ela falou assim, você tá noivo, você sabe o chamado do seu noivo, né? Você sabe qual é o chamado do seu noivo. Ela falou assim, sei. Aí a Catu falou assim, e você sabe então que o chamado dele é de liderança, de ser obreiro, de ser pastor. Sei. Então se prepara para sofrer o que você fez ele sofrer aqui. Ele falou bem assim pra ela. Aí, quer falar alguma coisa, Carlos Henrique? Tranquilo, pastor. Depois dessa aí eu não vou nem falar nada, deixa quieto. Você está ligado com muita maré? É difícil, mano. Então sejam os melhores liderados possíveis, velho. Respondam no grupo. Não cheguem atrasados. Não cheguem atrasados. Certo? Procurem conselhos, mano. Procurem conselhos com seus líderes. Mano, façam seus líderes se sentirem úteis, velho. Façam seus líderes se sentirem úteis. Às vezes a gente acha que a gente está aqui só pra abrir o encontro e fechar o encontro. De vez em quando alguém fala assim, ô líder, eu preciso conversar com você. Mano, é uma alegria, mano. Poder conversar, velho. Caramba. Vamos, né? Mas então, gente, aprendam a ser liderados, beleza? Bispo, continua aí. Leão para exercer a autoridade, ele deve de se submeter a uma autoridade. Pode continuar? Pode. Eu aviso para parar. Em um tempo de crescimento e avanço no Evangelho na cidade de Antioquia, enquanto a igreja orava e jejuava, o Espírito Santo ordenou que Bernabé e Paulo fossem separados para a obra missionária. É necessário observar que havia profetas e doutores que serviam na igreja em Antioquia. O primeiro dessa lista foi Bernabé, e o segundo Paulo, indicando que Deus escolheu tanto o primeiro quanto o último. O texto diz, apartai-me a Bernabé e Saulo. Ou seja, Barnabé seria o líder da expedição missionária e não Paulo. Esse investiu em seu ministério buscando aprender e tal investimento fez ele um líder de sucesso. Invista no seu chamado, estude, prepare-se e faça a sua parte e Deus fará dele. Então olha que interessante, quando Deus chama Paulo, Deus também chama Barnabé. E Deus chama Barnabé primeiro do que Paulo. Então Barnabé era o líder ali da dupla, né? Era Barnabé que decidia, era Barnabé que dava a palavra final. E aí o que acontece? Paulo, o fariseu, o aluno de Gamaliel, o participante do Sinédrio Romano, podia falar assim, eu ser liderado por esse cara aí? Não, velho. Você é louco? Sou fariseu, tio. Eu falo 4 línguas. Meu marido tem 2 empregos. Ele podia meter o louco lá, mano. Ele podia dar carteirada, né? Tem gente que gosta de carteirada. Você sabe com o que você está falando? Paulo podia dar carteirada. Mas, mano, Paulo simplesmente aproveitou a oportunidade para aprender. Porque ele tinha ciência de que não se pode saber tudo, mano. A gente está numa constante caminhada de aprendizado. E Paulo teve humildade para reconhecer isso. Então ele soube ser liderado, para depois liderar. Certo? Então, ó. Invista no seu chamado. Estude, prepare-se, faça a sua parte, Deus fará dele. Vocês estão fazendo a parte de vocês? Corram e continuem fazendo. Se não estão, comecem, velho. Comecem. Nunca é tarde, mano. Nunca é tarde. Nunca é tarde para você começar a buscar aquilo que o Senhor tem para a sua vida, certo? Então, vai para cima em nome de Jesus. Alguma dúvida? De boa? Tranquilo? Tópico 2, a liderança de Paulo. Uma liderança íntegra. O que significa ser íntegro?
Significa ser inteiro, completo e irrepreensível na conduta. Essas são 3 características que um líder precisa ter, gente. Ser inteiro, completo e ser irrepreensível na conduta. Quando a gente fala que uma pessoa é completa, a gente fala que uma pessoa íntegra, é uma pessoa de que não falta nada. Pessoa que não falta nada. Não quer dizer que a pessoa não sabe de tudo já, tal, não. Mas significa que a pessoa, ela é apta. É uma pessoa que alguém pode falar dela sem arrependimentos. Alguém que é irrepreensível. Alguém que ninguém tenha do que falar mal. Sabe? Porque a Bíblia manda a gente ser assim. A Bíblia manda a gente ser irrepreensível. Então, a gente precisa entender que alguém, se para um cristão normal, né? Então, alguém que não ocupa uma posição de liderança, a gente já precisa ser irrepreensível. Imagina para alguém que está na liderança. Quando a gente vai falar de pastores, de diáconos, enfim, o buraco ainda é mais embaixo ainda, mano. A gente vai lá, quando a gente vai ver lá as ordenanças de Paulo, né, lá em 2 Timóteo 2,15, se eu não me engano, 1 Timóteo 2,15, lá em Timóteo e Tito, que Paulo faz essa declaração, cara, o negócio é bem estrito ali mesmo. Então, é necessário que um líder seja irrepreensível. Então, a integridade é uma qualidade indispensável para aqueles que almejam uma liderança eficaz, ou seja, uma liderança que tenha resultados. Paulo se manteve íntegro, mesmo enfrentando a oposição de muitos que não aceitavam o seu apostolado. Em sua 2ª carta de Corinto, Paulo faz a defesa do seu apostolado e mostra os sofrimentos por ele enfrentados por amor do Evangelho. Então, quer ver só? Deixa eu ver se eu acho aqui. Alguém abre para mim aí em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 1. Segunda Coríntios 1:1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus pela vontade de Deus, escrevo junto com o nosso irmão Timóteo essa carta à igreja de Deus que está na cidade de Corinto e também a todo o povo de Deus espalhado por toda a província de Acaia. 2 Coríntios, né? É. Boa. Cadê? Pega a carta de Gálatas. Não é assim mesmo. Ó, na carta de 1 Coríntios 1, Paulo fala assim: eu, Paulo, servo de Jesus, chamado para ser apóstolo pela vontade de Deus, escrevo essa carta com o nosso irmão Sóstenes. É quase a mesma coisa que Paulo fala na primeira carta e na segunda carta. Só que na primeira carta Paulo se identifica como chamado para servir, como servo. E na segunda carta Paulo já chega: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Soberba de Paulo? Não, Paulo estava defendendo o seu apostolado. Se a gente for ver a primeira carta de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, que na verdade não é a primeira carta, que indica que teve uma outra antes que foi perdida, no capítulo 5 ele fala que já tinha escrito por carta antes a Coríntios. A primeira carta de Coríntios, Paulo ele traz vários ensinamentos para a igreja de Corinto. Paulo traz algumas repreensões. Paulo, ele sempre, com a igreja de Corinto, ele foi sempre muito duro. Paulo foi sempre muito duro. Foi uma igreja que ele teve que discipular de uma forma um pouco mais dura, porque era uma igreja que era muito bagunçada, mano. Apesar de ser uma igreja grande, uma igreja que tinha todos os dons espirituais, uma igreja que era rica, era uma igreja também muito problemática. Então Paulo tinha que chegar ali um pouco mais firme, né? E o que acontece? Logo depois, na sua segunda carta, entre o espaço entre a primeira carta e a segunda carta, começa a ter um furdunço lá em Corinto, lá, e o povo não quer mais obedecer Paulo, o povo não quer mais saber de nada, e aí Paulo chega na sua segunda carta já intimando. A segunda carta de Coríntios toda, a segunda carta dos Coríntios todinha é uma defesa de Paulo ao seu apostolado. Eles começam a duvidar da autoridade de Paulo como apóstolo. E aí a carta toda ele defendendo o apostolado dele, certo? Então, Paulo ele fez uma defesa do seu apostolado que mostra os sofrimentos por ele enfrentados por amor do Evangelho. Então,
Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele demonstra toda a sua integridade. O que ele usa para se defender, para defender o seu apostolado? Ele defende tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele fez pelo Evangelho, tudo aquilo que ele fez pela Igreja de Coríntios, tudo aquilo que ele já fez pela obra de Deus, tudo aquilo que ele já realizou e tudo aquilo que ele sofreu por conta disso. Então, as credenciais de Paulo é o sofrimento de Paulo. As credenciais de Paulo não é aquilo que ele é, mas aquilo que ele sofreu, aquilo que ele passou. Por quem? Por ele? Não, pelo Evangelho, por amor a Cristo, por amor a Jesus. Então, tudo que Paulo passou, tudo que Paulo sentiu na sua pele, tudo que Paulo sofreu, tudo isso credenciava Paulo ao seu apostolado, certo? Então, ele usou isso para demonstrar a sua integridade, para mostrar a sua autoridade como apóstolo, certo? Tópico 2, sobre o tópico 2. Uma liderança conduzida por Deus. Paulo aprendeu a trabalhar debaixo da direção do Senhor. O texto de Atos 16:6 afirma que ele foi impedido pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Certa vez também tentou ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Ainda no capítulo 16 do livro de Atos, vemos que durante uma noite teve uma visão de um homem da Macedônia que rogava por ajuda, e logo partiu para lá, pois concluiu que o Senhor estava conduzindo aquele lugar para anunciar o Evangelho. O líder, como Paulo, precisa ser conduzido pelo Senhor em todas as suas ações para que obtenha sucesso. Então, mano, relacionamento com Deus é uma coisa que não pode faltar na vida do líder. Não tem como liderar sem o direcionamento de Deus. Não dá, velho. Simplesmente não dá. Não tem como. O exemplo de Paulo é um exemplo muito bom, porque Paulo tinha tanto relacionamento com Deus, que além do Espírito Santo direcionar ele para onde ele tinha que ir, o Espírito Santo revelava para Paulo que ele ia passar lá, velho. O Espírito Santo falava para Paulo: você vai sofrer prisão, você vai ser açoitado nessa cidade, você vai para lá e você... Mano, o cara tinha maturidade para ouvir isso e falar: tá bom, Jesus, estou indo lá. Mano, hoje se a gente está andando na rua, se Jesus fala assim: olha, você vai vira essa rua aqui, nessa rua aqui você vai ser assaltado. O que você vai fazer? Opa, Jesus, espera aí, vamos virar a esquerda aqui rapidinho. Meu, e Paulo ouvia de Jesus assim: ó, você vai entrar nessa cidade, você vai ser açoitado, você vai ser apedrejado, mano, você vai ser preso. E ele falava: amém, estou indo. Mano, a maturidade de Paulo é surreal, mano. É surreal a maturidade que Paulo tem para ouvir, para aprender, para obedecer, mano, sabendo tudo aquilo que acontecia com ele. Então Paulo por diversas vezes tentou ir para outros lugares. Paulo tentou ir espalhar o evangelho para outros cantos, mas Deus não deixou ele ir, porque aquele não era o momento. Quando Paulo tenta ir para Bitínia, Jesus não deixa ele ir, fala assim: não, mas depois, mais para frente, Jesus fala: agora vai para lá. Então, tipo assim, às vezes não é o momento, né, de acontecer as coisas. E Deus, como nos direciona, Ele sempre vai nos direcionar no momento certo, no tempo certo, Ele vai nos direcionar no lugar certo. Então, tudo que a gente passa, tudo que a gente faz, tudo que a gente ouve a respeito de Deus para nós, é o melhor para as nossas vidas. E a gente, como líder, a gente precisa entender isso. A gente precisa ter isso na nossa mente. Eu preciso ter um direcionamento de Deus para a minha vida, porque se eu não tiver um direcionamento de Deus para a minha vida, eu não vou ter um direcionamento de Deus para a vida de vocês também. Então o líder precisa ser direcionado por Deus. Porque se às vezes eu quero fazer alguma coisa e não é para eu fazer aquela coisa, e eu faço aquela coisa, então, além de eu estar em desobediência, ainda eu vou quebrar o ministério de obras, mano. Eu vou estar fazendo uma coisa nada a ver, eu vou estar fazendo uma coisa que ao invés de ajuntar vai espalhar, eu vou estar fazendo uma coisa que ao invés de melhorar vai piorar. Então é por isso que um líder precisa ter direcionamento, um líder precisa ter relacionamento com Deus, para ouvir de Jesus para onde ele tem que ir, como ele tem que fazer, porque a gente aprendeu já nas lições passadas que não é importante só o que fazer, mas como fazer. Não é só fazer o certo, mas fazer o certo da forma certa, porque fazer o certo da maneira errada também não vale nada. Então, um líder precisa ser conduzido por Deus, precisa ser conduzido pelo Senhor em todas as suas ações, e isso a gente só consegue através de relacionamento com Ele, certo? 3. Uma liderança confiável.
Para que haja um relacionamento saudável entre o líder e seus liderados, é preciso que haja o quê? Confiança. O líder deve ser alguém que as pessoas confiem. Se você não confia no seu líder, você precisa analisar onde está o problema. Está no seu líder ou está em você? Se o problema está no seu líder, você não precisa ser liderado por ele. Sai fora. Se o problema está em você, aprenda a confiar. Porque assim, existem pessoas que não confiam nas outras. Se você não confia no seu líder, que é alguém que está ali para cuidar de você, então você não pode ser liderado por ele, mano. Você não pode ser liderado por ele. E aí cabe uma conversa. Líder, não confio em você, mano. Não sei porquê, ou de repente você fez isso, ou enfim, mano. É conversa, é conversar, para tentar entender o que está acontecendo e tentar se resolver o problema. Ou para melhorar o problema de confiança da pessoa, ou para resolver o problema que o líder abriu para que o liderado não confiasse nele. Então, você não pode ser liderado por alguém que você não confia. Se você não confia em alguém, não dá para você ser liderado por essa pessoa, mano. Não tem como. Não tem como. Porque o líder é alguém que vai cuidar de você. Se alguém não cuida, se alguém que vai cuidar, como é que você vai confiar em alguém que vai cuidar de você? Como é que você não vai confiar em alguém que vai cuidar de você, mano? Você imagina, você está doente lá, aí chega a pessoa e fala assim, toma essa sopinha aqui. Aí você não confia na pessoa e fala assim, não deve ter veneno. Vai me dar caganeira. Certeza. Mano, não tem como. Você precisa confiar em quem vai cuidar de você, mano. Você precisa confiar. Quem está doente precisa confiar nos enfermeiros, mano. Tem os enfermeiros aqui, ó. Tudo bem que é difícil de confiar nas espécies aqui, mas... Não tô entendendo. Cara... Mas, mano, ó, precisa aprender a confiar, mano. É preciso aprender a confiar, certo? Então aí precisa saber onde está o problema. Se o problema está no líder, porque o líder não se comporta de forma confiável, então precisa ter uma conversa. Líder, você não se comporta de forma confiável, tá? etc. Precisa se resolver esse problema. Ou se o problema está na pessoa, porque às vezes a pessoa já sofreu tantos traumas, tantas traições, que ela não consegue confiar em outras pessoas. Então, isso é um ponto também que precisa ser levantado. E tudo isso se resolve aonde? Uma conversa. Tudo isso se resolve numa conversa. Em um abrir de jogo, né? Abrir o coração, abrir uma conversa para ser falado. Então, ó, dentre as muitas qualidades, o apóstolo foi um líder confiável, tendo alcançado o respeito das igrejas, dos irmãos e dos próprios apóstolos. No primeiro dia de sua viagem a Roma como prisioneiro, o responsável pela embarcação, o centurião Júlio, autorizou o apóstolo Paulo a desembarcar para receber alguns cuidados especiais dos seus amigos. Já se viu isso, mano? O cara é preso, e aí o cara que tá ali guardando ele ali para ele não fugir, o cara até fala assim, não, pode ir lá receber um cuidado especial ali, um bolo ali que a galera, seus amigos fizeram ali para você comer. Você acha, velho? Mas isso aconteceu com Paulo, por quê? Porque Paulo, primeiro ele sabia que ele estava sendo preso injustamente. Segundo, que ele estava tranquilo, ele demonstrava o quê? Que ele não queria fugir. Ele demonstrou que ele não queria sair correndo ali na primeira oportunidade de voltar no pé. Não, ele estava lá tranquilo porque ele cria o que Deus podia fazer por ele. Então, ele se demonstrou confiante. E essa confiança fez com que o próprio centurião que guardava ele confiasse nele também. E por isso ele pôde ter um tratamento especial ali. Não se trata de um gesto comum de um centurião falar com um preso, ainda mais no primeiro dia de viagem. O cara nem conhecia Paulo direito, mano. Mesmo em um ambiente hostil, de impossibilidades e de reclusão, o apóstolo Paulo conquistou a confiança dos que o cercavam. Mesma coisa de José lá no Egito. José estava lá no Egito, José foi para a casa de Potifar e logo José começou a liderar lá a casa de Potifar, começou a virar o governante ali da casa de Potifar. Por quê? Porque Potifar aprendeu a confiar em José. José era alguém de confiança. Paulo a mesma coisa, né? Paulo a mesma coisa, ele conseguiu adquirir confiança, por onde ele passava ele adquiria confiança. Então tudo isso, mesmo, né? A gente falou da casa de Potifar aqui, de José, um ambiente bom para José, mas José também quando foi para o cárcere, também conquistou a confiança do carcereiro. Então, a gente consegue, mesmo em ambientes hostis, né, mesmo em lugares onde a gente é muitas vezes provado, ou desafiado, ou perseguido, a gente consegue demonstrar confiança, a gente consegue fazer com que as pessoas olhem para a gente e confiem em nós. Isso é uma característica de líderes, certo? A confiança que Paulo conquistou
se deu pela sua integridade e o interesse que demonstrou pelos bens, pelo bem daqueles que com ele estavam. Então Paulo nunca colocava o seu bem em primeiro lugar. Paulo colocava sempre o bem dos outros que estavam com ele junto. Então isso fazia as pessoas também confiarem nele. Você vê que o cara não queria só o benefício próprio, o cara queria cuidar do resto também. Então, como é que você não vai confiar em alguém que quer o bem dos outros mais do que o bem dele? Você começa a confiar. Por isso que eu sempre falo que o quê? Liderança, mano, não é benefício próprio. Liderança não é benefício próprio. Eu não sou líder para me beneficiar em nada. Na verdade, eu não me beneficio em nada na liderança. Na verdade, a gente só tem mais responsabilidade, a gente só tem mais problema para resolver. Mas, o que traz isso pra gente? O que faz a gente assumir determinada posição? É aquilo que Deus tem para fazer, mano. É aquilo que é a vontade de ser um instrumento na vida de outras pessoas. Então, não é ser líder para ser beneficiado. Não, a gente não é líder para ser beneficiado, a gente é líder para beneficiar outras pessoas, para ajudar outras pessoas, para fazer com que outras pessoas sejam conduzidas a mais próximo de Deus, certo? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Tópico 3 aí, aspectos práticos da liderança de Paulo. Você já pediu os folgados já, Lari, Pedro? Não, e aí? João. A Flávia comprou esse negócio lá. Comprou? E agora? Então. Ô, Lucão, vai ter uma flautinha. Se der, mano, pra esquentar, se já começar a esquentar as folgadas lá, mano. Vai mais. Boa. Aspectos práticos da liderança de Paulo. Vamos lá, pessoal. Sobre o tópico 1, Paulo conhecia suas limitações. Esse tópico aqui é importante, pessoal. A gente já conversou um pouco sobre isso já nas outras lições, certo? E a gente precisa pontuar muito bem isso, porque isso é uma grande dificuldade das lideranças, mano. É uma grande dificuldade, é conhecer os seus limites, é saber até onde você pode ir ou até onde você não pode ir. É saber até onde você pode pisar, até onde você não pode pisar. É saber até onde você pode falar, onde você tem que ficar quieto. Então, isso é um grande ponto que a gente precisa aprender, mano. Certo? Então, um dos fatores que fizeram dele um líder bem-sucedido foi a sua capacidade de reconhecer os seus próprios limites. Ele não escondeu a sua humanidade e sabia que, por mais que tivesse avançado em sua missão, ainda tinha muito a fazer e a melhorar. Então, mano, a gente já falou a respeito disso aqui, se não me engano, na segunda ou na terceira lição. Cara, líderes não são super-heróis. Não somos super-heróis, velho. Nós não somos de ferro. A gente também erra, a gente também faz, mano, a gente também peca, a gente também fala o que não deve às vezes, a gente também, toma decisões erradas. Cara, a gente também é humano, a gente sente, a gente chora, a gente se chateia, a gente fica alegre, fica feliz, fica triste. Cara, a gente é humano. Líderes são humanos. E Paulo fazia questão de deixar isso claro. Por quê? Paulo sempre fala, olha, vocês pensam que eu sou perfeito, mas é o seguinte, mano, eu tenho um espinho na carne, velho. Paulo fala abertamente, eu tenho um espinho na carne, tenho um problema. Já passei por um problema assim. Cara, isso faz com que as pessoas olhem pra gente de forma diferente. Porque se a gente se acha superior demais, ou se a gente se acha o herói, né? Se a gente se acha o top, o sem defeito, o sabe tudo, se a gente acha isso, a gente corre dois riscos. Primeiro, quanto mais alto a gente está no pedestal, mais forte é o tom que a gente toma. Segundo, a gente induz as pessoas a acreditarem que nós somos assim. Quando as pessoas acreditam que a gente é assim, quando a gente faz alguma coisa que é errada, ou quando a gente sai fora do controle, alguma coisa assim, qualquer desvio que a gente tenha a respeito daquele padrão que a gente criou, cara, é um motivo que a gente já perde total a credibilidade. Total. Então alguém que se acha ali perfeitinho, acha de uma forma perfeitinha, e aí de repente erra, mano, a galera vai falar assim, mano, ele fala que é perfeito, mas aí já era. O cara fala que faz tudo certo, mas aí? O cara perdeu a credibilidade, mano, já era. E pra você reconquistar a credibilidade, mano, é trampo demais, velho. É muito trampo. Pra você perder confiança, é assim, ó. Pra você conquistar a confiança de outras pessoas de novo, mano, são meses, anos, décadas,
sei lá, velho, demora, é muito trampo. Então, Paulo, ele fazia questão de falar isso. Paulo fazia questão de deixar claro que ele não era um super-herói, ele sabia reconhecer as suas limitações, ele sabia dizer que, olha, não, eu sou limitado, eu não vou conseguir fazer tudo, eu não vou conseguir, fazer, sabe? Mano, não vou, velho. Eu sou humano. Paulo deixava isso muito claro. E é isso que a gente precisa fazer também, entender isso? Então, ao reconhecer as suas limitações, também pôde reconhecer o valor das pessoas. Paulo reconhecia as suas incapacidades e por isso sempre dependeu de Deus. Quando a gente reconhece que nós não somos super-heróis, que a gente não é de ferro, que a gente tem dificuldades, que a gente tem limitações, a gente aprende a depender de Deus, mano. Por quê? Porque quem é top, quem é da hora, quem é os caras, que não precisa de ninguém, não precisa de Deus, mano. Quem não erra, quem é perfeito, não precisa de Deus. Quem precisa de Deus? Aqueles que erram. Quem precisa de Deus? Aqueles que são limitados. Quem precisa de Deus? Aqueles que são falhos. Esses precisam de Deus. O próprio Jesus, quando estava aqui na terra, o que ele falou? Ele falou assim: eu não vim para os que estão bem, eu não vim para os que estão sãos. Eu vim para os doentes, mano. Eu vim para os doentes, porque são os doentes que precisam de médico. Quem está bom não precisa. Jesus quer os doentes, Jesus veio para os doentes. Então, quando a gente entende isso, a gente entende a dependência de Deus, a gente aprende a depender dele. Mano, vou te falar um negócio, é difícil? É, mas coisa linda, velho, é depender de Deus. Coisa linda, coisa boa, mano, é depender de Deus. Às vezes a gente, assim, às vezes é o que eu falo, é difícil. Eu não romantizo, mano, esse negócio de depender de Deus, porque assim, é difícil. Já vi casos assim das pessoas, mano, passarem apertado, quase perderem casa, quase perderem carro, mano, perderem carro, né, na verdade, por conta de estar vivendo na dependência de Deus. Porque quando a gente depende de Deus, a gente vive, mano, só, assim, é o necessário mesmo, é igual no deserto, mano. Deus dava a porção do dia e a bebedeira do dia. Então, assim, não dá pra romantizar. Tem gente que fala que depende de Deus e vive da obra, né? Aí você vai ver o carro do cara tá com uma BMW, tá com um Audi. Isso aí não é dependência de Deus, não, meu amigo. Sinto muito. Isso aí é charlatanismo. Viver da obra não é isso. Viver da obra não é viver às custas dos outros. Viver da obra é se doer. Igual o Paulo fez aqui. A gente vai fazer no próximo tópico, a gente vai falar disso. Viver da obra, trabalho de viver. É. Viver da obra é igual o presbítero Guilherme vive. Pastor Guilherme. Pedreiro não, velho. Vem pra obra. É da obra mesmo. Vem pra obra aí, ó. Vem bater uma laje aí. É isso. Então, mano, viver na dependência de Deus é muito difícil, mano. Se você não tiver uma plena confiança em Deus, mano, você fica doido, mano. Doido, que você fica. Mano, você começa a arrancar os cabelos, você não sabe o que vai ser, você não sabe o que vai fazer. Cara, fica complicado. Mas, a gente entender que ser dependente de Deus, a gente vive experiências extraordinárias, mano. Extraordinárias. É chegar no ponto que você fala assim, não tem o que eu fazer, não dá, tá aqui, ó, tá aqui, e eu não posso fazer mais nada, não tem nada que eu possa fazer, tipo assim, nada. E aí você vai ver Deus fazendo, mano. Você vai ver Deus tirando de onde não tem, mano. Não é nem abrir porta onde não tem porta, porque porta onde não tem porta, eu quebro aqui e abro uma porta, aqui não tem uma porta. Eu vou quebrar aqui e vou abrir uma porta, mas é abrir porta onde não tem nem parede, mano. Tá ligado o portal do Doutor Estranho? Mano, você vê Deus fazendo, mano. Você vê, cara, você vive uma experiência com Deus que, mano, é louco, é totalmente doido, mano. Então, a gente ser dependente de Deus, tem gente que romantiza muito. Não é romântico, gente, não é 100% legal, não é top. Mas você depender de Deus, mano, é lindo. Porque você vive coisas que você nunca pensou viver com Deus. Você enxerga Deus fazendo coisas que você nunca pensou que Deus faria. Você não porque Ele não podia, mas que a nossa confiança de ser humano não consegue alcançar aquilo que Deus ia fazer. Então, ser dependente de Deus mostra que temos limitações, certo? Capítulo 2. Paulo estava disposto a se sacrificar. À semelhança de Cristo, o apóstolo Paulo fez alguns sacrifícios em favor de seus liderados. Ele não condenou a prática do obreiro receber pelo seu trabalho prestado em favor da igreja, mas decidiu não ser pesado às igrejas.
e trabalhou com as próprias mãos quando viu que era necessário. Então aqui o comentarista usou mais a questão do sacrifício no âmbito financeiro, né? Porque Paulo era um cara, tudo indica que Paulo era um cara que era bem de vida antes de se converter. Se ele não fosse um cara bem de vida, ele não tinha contado com reis, com imperador, enfim, para conseguir as cartas que ele queria lá para matar os cristãos. Mas depois da conversão de Paulo sacrifica tudo isso. Paulo sacrifica tudo e começa a viver realmente dependente da obra. E aí Paulo ele não condena o obreiro viver da obra. Ele não condena. Só que ele fala assim, eu não quero ser pesado para os irmãos. Ele agradece as ajudas lá que ele tem e tal, não sei o quê. Mas ele fala assim, eu não quero ser pesado. Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, velho. Eu vou trabalhar para poder fazer, para poder não ser pesado para vocês. Porque já estava difícil para a época que estava acontecendo tudo aquilo no primeiro século. Foi uma época de grande perseguição, mano. Uma época de muita perseguição. Então tinha muitas pessoas que trabalhavam, que perderam seus empregos, muitas pessoas tiveram que fugir de casa para não ser mortas, muitas pessoas tiveram que deixar tudo para trás. Então poucas pessoas tinham para ofertar alguma coisa, para oferecer alguma coisa, e as que tinham ainda tinham pouco. E aí Paulo fala assim, poxa, muitas pessoas têm pouco, e o que elas têm ainda vão dar para mim? Fala assim, eu não quero ser pesado para vocês. E Paulo foi e construiu tendas, mano. Começou a construir tendas. Se eu não me engano, com Priscila e Áquila. Ele começou a fazer tendas e a vender tendas para quê? Para poder se sustentar, para poder não ser pesado para os irmãos, mano. Por isso que eu falo, esses camaradas aí que falam que vive da obra e fica andando de carrão aí, esses caras pensam nisso? Esses caras pensam nos irmãos que vivem pouco, que tem pouco dinheiro? Tem que pagar quase 30 conto no saco de arroz, que não consegue comprar carne para comer, que às vezes tem que passar um mês com um ovo, mano, ou às vezes que nem tem o ovo para comer. Então assim, essa galera não pensa nisso, mano. Essa galera só quer o benefício próprio, mano. Só quer o benefício próprio. Paulo é exatamente o contrário disso. Paulo é exatamente o contrário, tipo assim, se vocês não podem ter, eu também não posso, mano. Eu não quero pesar para vocês que vocês não têm. Eu quero que vocês tenham e eu não. É melhor para mim vocês terem ou não. É isso que ele fala lá em Romanos capítulo 12, verso 10. Ele fala assim, é necessário preferir em honra uns aos outros. É preferir o outro em honra do que a mim. Eu prefiro que o outro seja honrado do que eu. Eu prefiro que o outro seja melhor do que eu. Eu prefiro que o outro tenha mais funções, que o outro seja mais beneficiado do que eu sou. É isso que Paulo fala. Mano, isso é se colocar totalmente à disposição. Isso é se colocar totalmente melhor. Se colocar numa posição de realmente servo, de servir o outro, de entender o outro melhor, certo? Então Paulo vai nesse caminho. É assim, aqui, né, o comentarista falou mais a respeito do sacrifício nesse âmbito financeiro, mas os sacrifícios que um líder tem que fazer para liderar são muito maiores, né? Envolve muitas outras coisas. Envolve descanso, envolve família, envolve dinheiro também, mano, é muita coisa, cara. Tudo isso que sacrifício, tudo isso que alguém que almeja a liderança ou que vai liderar precisa entender. Precisa ter sacrifício, mano. Tem que estar disposto a se sacrificar. Paulo fala, olha, deixa eu falar no próximo tópico aqui, vamos lá. Tópico 3. Paulo tinha o que? Responsabilidade. O que levou o apóstolo Paulo a declarar, eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado. Olha o que Paulo fala, mano. Paulo fala assim, quanto mais eu amo vocês, mais vocês me desprezam. Mas ainda assim, eu de muito boa vontade vou me gastar por vocês, mano. Vou me deixar gastar por vocês. Por amor, ele fala aqui, por amor a vossas almas. Mano, velho. Paulo, o que faz Paulo pensar dessa forma? É a responsabilidade que ele sabia que ele tinha. Então, a resposta a essa pergunta, dada pelo próprio apóstolo Paulo, com as suas seguintes palavras: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo se declara devedor e se propõe pagar a sua dívida no seu evangelho. Paulo, ele sabia o que... talvez isso que Paulo fala, talvez seja um pouco do que Paulo fez também, né? Porque Paulo, como ele era perseguidor da igreja,
quando ele se converteu, imagina a cabeça da pessoa, né? Cara, eu matei os meus irmãos, mano. Tipo, veja como fica a cabeça do cara também, né? Então, isso que Paulo falou, né, de ser devedor, pode ser no quesito também, no âmbito dele, achar que porque ele perseguia os cristãos e tal, ele deve, né? Ele deve se gastar mesmo para ser servo e tal. Mas eu acredito que isso vai um pouco além, isso vai mais no âmbito mesmo de serviço da obra. Do cara fala assim, eu estou numa posição de liderança, então é aí que eu preciso servir mais. É aí que eu preciso fazer mais ainda pela vida dessas pessoas. É aí que eu devo mais ainda, porque responsabilidade, liderança é isso, ter responsabilidade. É se sacrificar. Alguém que não tem comprometimento não pode assumir liderança. Alguém que não está disposto a se sacrificar não pode assumir liderança. Alguém que não está disposto a abrir mão de rolê, às vezes, abrir mão às vezes de estar com a família, com os familiares. Alguém que não está disposto a abrir mão de, sei lá, não sei, de ganhar dinheiro, porque às vezes ganhar dinheiro é bom, mano. A gente consegue, mas às vezes se a gente não abrir mão de ganhar dinheiro para poder servir com excelência, mano, às vezes não tem como ser líder, velho. Porque às vezes a liderança vai exigir isso de você, vai exigir que você abra a mão. Quantas vezes eu deixei de ganhar dinheiro para estar aqui, velho? Podia estar trabalhando, ganhando lá um feriadão 100%, da hora. Cada feriado eu pensei que tem que contar mais o salário, velho. Às vezes a gente abre mão, às vezes, mano. Às vezes a gente abre mão. Às vezes a gente abre mão. Às vezes a gente precisa abrir mão. Por quê? Porque a gente entende que o dinheiro não vai trazer tanta coisa boa quanto eu estar presente, quanto eu fazer, quanto eu ajudar, quanto eu mostrar que eu estou ali para ajudar. Então, isso precisa entrar na nossa mente, cara. Ser líder não é só ocupar uma posição e dizer eu sou líder, mas é agir como tal, é servir como tal, é se sacrificar como tal. A gente precisa entender isso, certo? Então, Paulo se mostra devedor. Paulo diz que de muito boa vontade se gastaria e se deixaria gastar pelas almas dos outros, ainda que eles não dessem a mínima para ele. Ainda que não dessem a mínima para ele. Então, Paulo é um exemplo de responsabilidade. Ele assumiu a responsabilidade que a liderança trouxe para ele e ele foi para cima, independente das situações. Certo? Conclusão: como um dos líderes mais influentes e extraordinários da história, depois de Jesus, o apóstolo Paulo é um modelo a ser seguido por aqueles que desejam servir a Deus com excelência. Que venhamos seguir o exemplo do apóstolo que sofreu toda a sorte de males, mas não renunciou ao seu chamado, nem à sua vocação. Certo? Então, Paulo foi um cara muito influente. Paulo foi um dos ícones do Novo Testamento. Paulo foi um dos caras, um dos líderes mais bem-sucedidos e que desempenhou o seu papel com muita excelência, porque Paulo passou por tudo, e Paulo sempre teve, ele fala que ele sentia alegria nas tribulações, que ele sentia prazer nas tribulações, ele se sentia alegre em passar por tudo aquilo, porque ele sabia que ele estava cumprindo o chamado dele, ele sabia que ele estava fazendo com excelência. Aquilo trouxe para ele algo maior, uma satisfação maior do que de repente ser bem de vida, ou de repente estar no top ali, ou de repente, enfim. Paulo entendeu a responsabilidade dele e sempre fez tudo com excelência. Então, mano, se não for para fazer com excelência, não faça, mano. Não faça. Deus não merece esmola. Deus não quer esmola. Deus quer o melhor. Deus quer excelência. Então, liderança, responsabilidade e excelência. Beleza? Top? Da hora? Isso aí. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pega. Isso que a gente começou 20 minutos atrasado. Gente, Deus abençoe vocês por estarem aqui essa manhã, tá bom? Vamos orar para agradecer a Deus por esse período da EBD hoje, né? Hoje é EBD. E aí a gente vai começar as comemorações aí, vamos comer, velho. Fome. Comemorar o aniversário. 4 meses mesmo, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Aí, da hora, hein? Vamos orar aí, gente. Quem vai orar por nós hoje? Deixa eu ver quem vai orar por nós. Rafael vai orar por nós hoje. Pode orar aí.
te agradecemos, Pai, por esse ensinamento, Jesus. Que essa palavra possa ser, Pai, com uma boa semente nos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, para que seja apenas palavras, Pai, mas que nós possamos praticar, Pai, esse ensinamento, Pai. Que possamos, Senhor Jesus, ser bons liderados, Pai, para que possamos, Pai, ser bons líderes, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Sou grato. Abençoa, Pai, o líder Henrique, Pai, por essa palavra, Pai, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tamo junto, pessoal. Segura um pouquinho que a gente já vai rolar a mesa.